Graça e paz, eu te convido a assistir esse vídeo de pregação, pregado no domingo, na igreja a qual eu sou pastor. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Esperar as crianças saírem. Eu vou contar um breve testemunho para vocês aqui. Não é um testemunho mais feliz do mundo, né? Mas é um bom testemunho. Glória a Deus. Coisa boa. Que bom. Irmãos e irmãs, eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito, proporcionado nas nossas vidas. E eu venho percebendo no decorrer dos anos, e se agravou com a pandemia no uso da máscara, que eu tive uma perda auditiva. Isso eu percebi na pandemia, porque o nosso cérebro ele é extraordinário. A deficiência auditiva acontecendo, e eu sem querer eu comecei a fazer a leitura labial. Eu trabalhava com a leitura labial e sem perceber que eu tinha perdido a audição, sem perceber que eu não ouvia o cantar dos pássaros, sem perceber que eu não ouvia o estalar de uma Bíblia, da folha de uma Bíblia, sem perceber o barulho do pisar das crianças aqui indo embora para as salas. E na pandemia se agravou porque a gente usou a máscara. E quando eu usei a máscara, eu fiquei 50% surdo, porque eu enxergava, eu ouvia com os olhos. E aí eu perdi essa oportunidade. Procurei um profissional em Campo Mourão, onde foi falado que eu havia perdido 20% de uma ou duas linhas do ouvido esquerdo. E aquilo eu fiquei tranquilo. E não tinha nem aparelho e nem tinha o que fazer para resolver esse problema. Aí eu resolvi, aqui em Curitiba, buscar um profissional, buscar um instituto de audiometria, uma empresa séria. E aí eu constatei, eu tive uma perda auditiva de 40% nos dois ouvidos. Hoje eu estou surdo 40% dos dois ouvidos. Estou com o aparelho auditivo nos dois ouvidos. Mas vou falar para vocês assim, que fantástico, que fantástico. Fantástico poder ouvir minha voz, fantástico poder ouvir o retorno aqui atrás, que sempre eu pedia para o Leandro, ergue mais. Fantástico, porque eu vou falar mais baixo com você, porque agora eu estou me ouvindo. Fantástico, porque eu estou podendo ouvir o faca, o vaca, e saber o que é faca, o que é vaca, e ter e não responder aquilo que não foi perguntado. E tem sido muito bom. Estou me sentindo um super-herói, viu, irmãos? Estou me sentindo um super-herói, porque eu estou ouvindo mais do que eu gostaria de ouvir. Entrei no shopping, quase que eu saí. Barulhos, conversas, e eu queria discernir o que está acontecendo, quando eu via uma pessoa falando lá longe. Falei, que aquela pessoa está gritando daquele jeito? Essa pessoa sempre falou alto assim? Gente, quero dizer para vocês, eu estou com o aparelho de teste, fico até terça, ou até quinta, ou até sexta com esse aparelho de teste, e vamos ver o que tem para frente, tá bom? Mas eu estou bem, viu, gente? Estou bem. Minha família está olhando cara de triste para mim assim, ó. Velhinho, 53 anos, né? Mas está certo, gente, é óculos, é aparelho no dente, é aparelho de surdez, tudo muito precoce, mas fazer o quê, né? Talvez eu mereça tudo isso. Talvez eu mereça tudo isso. Abre tua Bíblia, por favor, em Lucas. Mas não é isso que eu ia revelar para a igreja não, viu? Quem é que recebeu o meu WhatsApp ontem à noite? Que eu tinha uma revelação para fazer para vocês aí, tinha um direcionamento para dar, então é isso aí. Segura aí que no finalzinho você vai saber. Lucas, capítulo 1, apenas o versículo 80. Lucas, capítulo 1, apenas o versículo 80. A palavra diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu vou repetir. O menino cresceu e ficou forte de espírito, ficou robustado. Olha que coisa! E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Eu pergunto para a igreja: quem crescia? Quem crescia?
Quem era o menino? Quem se fortaleceu no Espírito? De quem nós estamos falando? Estamos falando de João Batista. João Batista. Pouco se fala de João Batista. Pouco se prega de João Batista. O João Batista não é o Evangelho segundo João. Não é o João da revelação em Apocalipse. João Batista era aquele que a sua mamãe não podia ter filho. Seu papai era o profeta Zacarias. E ele ficou mudo no período da gestação, até que o neném nasce. E quando ele decide o nome do meu filho será João. E a voz dele volta. João, ele deve ter aproximadamente aí 6 meses de diferença do nosso Salvador Jesus Cristo. Ambos tiveram uma experiência ainda no útero. As mães tiveram uma experiência com Deus ainda com seus filhos no útero. João Batista era o amigo do noivo. Meu Deus. Mateus 25:6 conta a parábola das 10 virgens. No versículo 6, exatamente, houve um grito à meia-noite. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Meu Deus do céu, quem é o amigo do noivo? O amigo do noivo, ele arquitetava toda a festa, ele arquitetava todos os convidados, ele era o responsável, o último homem responsável que iria ver a noiva, que seria levado até o seu esposo. O amigo do noivo era uma pessoa diferenciada. E quem é João Batista? João Batista, o amigo do noivo. Em uma prática judaica, o amigo do noivo, em meio a cânticos e a festas de casamento, anunciava em alta voz: ei, ei, o noivo está chegando. Eu ministrei as 10 virgens há uns 6 meses atrás nessa igreja. As 10 virgens foram ministradas no mesmo local, da mesma forma, com a mesma palavra. 5 delas se tornaram prudentes, porque tinham óleo para gastar na presença do Senhor. Nós muitas vezes estamos gastando óleo que é para se gastar na presença do Senhor, gastando com aquilo que não é reino, gastando com aquilo que não é eterno, gastando com aquilo que vai fazer com que a gente perca tempo. E nós corremos o risco de, à meia-noite, ouvir o chamamento: o noivo está chegando. Não dá tempo de correr atrás, não dá tempo de encher lamparina, não dá tempo de orar, não há tempo, Arnon, de buscar ajuda do líder, do irmão, do pastor, daquele círculo de oração. Não dá mais tempo, porque vai ser um piscar de olhos. E o amigo do noivo, ele é o anunciador. João Batista era esse homem. Roberto Carlos nem o conheceu, mas João Batista era esse cara. João Batista era o homem. Em João capítulo 1, versículo 23, João lhes disse: eu sou a voz que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Pouco se prega, pouco se fala sobre João Batista, mas saiba que ele foi de tamanha relevância para o Evangelho, para o reino de Deus, consequentemente para você e para mim nesse tempo. João é reconhecido como profeta do Novo Testamento. João, ele tinha um diferencial desde o ventre. E algo extraordinário: João sabia quem era ele. Não tem importância você ser o segundo, não tem importância você ser o terceiro, não tem importância você ser o quarto, pouco importa se você for o primeiro, porque na verdade todos nós fazemos parte de um grande bastidor. O number one,
o único é Jesus Cristo. Cabe a mim e a você sermos simplesmente cartas abertas, lidas por todos e proclamar esse evangelho vivo do Senhor em nome de Jesus. João era reconhecido como profeta do Novo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 3, versículo 5. Marcos 1, de 3 a 5, por favor. Nós vamos ler Bíblia, viu, gente? Marcos 3, de 1 a 5. Marcos 3. Não, é 1. É por causa do aparelho. Marcos 1, 3 a 5. É muita informação. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província de Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados eles no rio Jordão. João, ele pregava, olha que simples, e a gente fica buscando algo complexo. João pregava o batismo, pregava o arrependimento e a conversão de pecados, e ele se tornou famosinho, ele se tornou conhecido. Que coisa ser conhecido e ter um ministério frutífero, meu Deus, é algo fenomenal. Mas antes de termos o ministério reconhecido, ou reconhecermos o ministério de alguém, eu quero lhe fazer uma pergunta que não quer calar. O que foi, me revela isso, que aconteceu com João Batista, enquanto ele estava no deserto? O que aconteceu com João Batista, enquanto ele estava no deserto? O que houve com Jesus, dos 12 aos 30 anos? Ele estudou? Trabalhou? Construiu? Ou ficou internado em um mosteiro? A Bíblia, ela não relata, e ninguém sabe desses detalhes. Existe algo, Simone, chamado processo. O processo, ele não é visto. O processo, ele não é percebido. Quem sabe do processo, Veri? Quem está no processo. João recebe uma palavra. João enviado como profeta, amigo do noivo. Mas ele reaparece 26 anos depois, no deserto, pregando o arrependimento, pregando o batismo e pregando conversão. José do Egito, meu Deus do céu, como o processo é sério. José do Egito tem a palavra que os trigos se prostrariam. O sol, a lua, as estrelas, foi testemunho daquele chamamento, da entrega profética para José, através de um sonho profético que o próprio Deus deu para ele. Você acha, se Deus tivesse mostrado o meio do processo para José, ele sendo jogado numa cisterna, rejeitado pelos seus irmãos, vendido aos ismaelitas, considerado um vivo morto, porque para os irmãos ele estava morto. Quando eles intentaram matar José, José já estava morto na alma deles. E não pensa que José era único não, viu? Nós temos esse pegadinho no coração, viu? Quantas pessoas a gente falou assim: fulano morreu para mim, você para mim acabou, nunca mais quero estar com você. Estou falando de crente, viu, gente? Estou falando de gente para fora não, a palavra é para nós aqui e para aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Quem tem ouvidos, ouça. O que foi declarado para José, foi declarado também pelas nossas vidas. Acabou. E aí, José saberia que ia ser humilhado pela esposa de Faraó,
humilhado na cadeia, passado todo o processo. Meu Deus, gente, é claro que se perguntasse para José, vendo esse processo todo, em cima da palavra profética do Senhor, em sonho: José, você topa essa empreitada? Eu, que sou menos bobo que José, falaria: tô fora. É muito fácil aceitar o processo, quando nós já passamos pelo processo. E esse meio, esse entretempo, ele é desconhecido, só a pessoa sabe. Quantos de nós já nos maravilhamos dizendo assim: puxa vida, por que ele? Por que ele já está fazendo aquilo? Por que não eu? Da onde ele surgiu? A gente tem a tendência, bem miudinha, de perceber. O Dom agora está aqui em Curitiba. Ah, que lindinho, é pastor no Bacaxiri, junto com o pastor Kainan. Que joia, que legal. Nós temos a tendência de viver o nosso mundo como se a minha história tivesse começado aqui. Hoje é muito fácil, se você perguntasse para mim assim: Dom, você faria tudo de novo por amor a Deus? Na posição que eu estou aqui agora, literalmente na posição que eu estou agora aqui? Claro que eu falaria. Claro. É muito fácil, quando nós estamos no local da promessa cumprida, falarmos: eu aceitaria tudo de novo, eu sofreria tudo de novo, eu passaria por todos os processos, porque eu sei que eu ainda estou construindo um novo processo. Mas esse processo que eu estou falando para você, esse testemunho, ele se finda nesse lugar. E hoje eu falo com tranquilidade: viveria tudo outra vez. Viveria intensamente tudo outra vez. Não exterminaria ninguém da minha história, não tiraria absolutamente nada, porque tudo fez parte do meu crescimento para que eu estivesse aqui. É fácil olharmos para João Batista, aparecendo 26 anos depois, fazendo aquilo que Deus mandou. O start, gente, ele já tinha a palavra, ele já tinha a revelação. Quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu achar aqui onde eu pus. Ó, João Batista sabia da sua missão e ficou aguardando o start do Senhor para ele fazer aquilo que foi designado. Deus fala a José através do sonho. Deus ministra através de Jesus todo o processo que iria acontecer. Nós temos o finalmente. Nós vemos quando a banda, quando o Ministério de Música está tocando. Eu comecei a aprender violão há uns 5 anos atrás. Gente, tive 3 aulas. Descobri que violão tem boca, descobri o que são as cordas, descobri o que é o capotraste, descobri o que era algumas coisinhas. E o treino foi ficar mexendo com o dedinho lá durante o dia todo, 1 hora por dia, durante 5 dias, até o próximo encontro. Gente, eu parei, eu não saí disso. Quando nós vemos aqui, ó, alguém tocando, vendo o Henrique se perdendo no teclado e adorando a Deus, não se perdendo porque ele é bonzinho até, mas se perdendo na presença do Senhor, vendo o Moisés no acorde do violão, tocando, tendo o peso do Arnon, indicando para onde vai. Meu Deus, porque o Arnon, ele está aqui, de repente ele quer ir para outro lugar, ele vai, agora está com força maior, né? Agora ninguém aguenta mais, ninguém aguenta. Mas vermos, gente, esse louvor afinadíssimo, essa interação, viver a década de 80, meu Deus, coinonia, Jesus, que sacada, que maravilha poder ouvir essas canções e também ouvindo a confirmação da palavra através das canções, mesmo sendo canções de celebração, a palavra ela é viva, ela é ministrada, e nós vamos mudar o rumo da prosa nesse lugar. Nós não vamos falar de nós em nenhum momento, nós não vamos falar do que nós queremos em nenhum momento, nem nas canções e nem no púlpito. Nós vamos falar daquele que vai nos visitar com poder e com autoridade. Eu e você seremos levantados como amigos do noivo para fazermos a diferença em nome de Jesus. Falei de mim aqui, já parei. Eu pergunto para você: você tem um processo, não judiciário, você tem um processo de Deus ou uma promessa de Deus na sua vida? Dá um tchauzinho para mim aqui. Quem tem uma promessa de Deus para a sua vida? Amém. Eu vou além com essa pergunta. Você tem vivido o processo
para alcançar aquilo que Deus te mostrou através da profecia? Dá um tchau para mim aqui. Amém, amém, glória a Deus. Ou talvez você tenha dito assim: eu tenho errado, eu estou falho com Deus, estou passando lutas, estou fora da igreja, estou em um processo com Deus. Estar no processo vai além das reclamações. Estar no processo, muitas vezes, nós nem provamos o novo nascimento, pensamos que estamos no processo, quando nós não estamos, nós estamos na desobediência, e desobediência e processo não andam juntos. Obediência e processo andam juntos. Obediência, processo, deserto, cura, Canaã, água da rocha, vitória, presença do Senhor, morar no céu. Isso é processo, mas vem com a obediência. Desobediência e processo não andam juntos. Desobediência traz consequência de desobediência. Obediência traz consequência de obediência. Voltando para falar de João Batista, o amigo do noivo, ele foi proclamador do reino que há de vir da parte de Deus. Inclusive tem umas irmãzinhas orando aí, orando pelo há de vir, né? Há de vir, que venha. Homens aí orando para que o há de vir, que seja a Constância que vem para a tua vida, viu? Uma irmã chamada Constância, um homem chamado Constâncio. Meu Deus, isso aí seria o maior presente, né? Imagina você estar casado ou se casar com uma irmãzinha chamada Constância, um irmãozinho chamado Constâncio. Jesus, a gente vive um serrote espiritual, mudando de jeito o tempo todo. Imagina a constância, como faz toda a diferença. João foi o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Mas qual é a mensagem de João? Mateus 3,11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe onde o ministério de João, fora o processo, foi declarado por quem? Por um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor declarou o que aconteceria, quem seria João Batista. Só não falou daquele detalhezinho que a gente passa e não entende, chamado processo. Processo é invisível, mas saiba que sempre ele está ali. Um anjo resumiu bem a obra de João, claro que menos o processo. Lucas capítulo 1, versículo 17: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um novo preparo. Esta era a mensagem de João, e esta era a revelação de quem seria João. Quero concluir. O amigo do noivo aponta para o noivo em meio a cânticos e em meio a celebrações. Em João 1, 35 e 36, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: não é comigo, a lida não é comigo, eis o Cordeiro de Deus. O amigo do noivo aponta para o noivo. O amigo do noivo, ele sabe do processo. Quando eu disse no início, pouco me importa ser o segundo, terceiro, quarto, primeiro, sabendo que Jesus é o único. Para nós não tem essa característica: eu vou assumir uma liderança na igreja. Tiro liderança da igreja. Você vai assumir uma liderança na igreja, tá desse jeito. Pode ser hoje o Jorgito e pode amanhã ser o Marco, com muita tranquilidade. Pode ser a Lígia hoje, né, e amanhã o Gilmar, com muita tranquilidade, porque nós fazemos parte do mesmo reino, todos nós somos soldados.
de patente rasa ainda. Deus é o grandioso. E aí, quando João, com 2 discípulos que foram fundamentais na vida de Jesus posteriormente, quando João o vê, diz assim, ó, chegou o tempo. Tudo aquilo que eu fui trabalhado durante 30 anos da minha vida se cumpre nesse tempo. Eis o Cordeiro. É Ele que vocês vão seguir. É Ele que vocês vão obedecer. Na chamadinha do WhatsApp, que eu fiz para os grupos aqui da igreja, eu disse que eu tinha uma revelação para fazer aos irmãos e às irmãs. Claro que você não veio aqui por curiosidade. Você veio aqui para ouvir do Senhor, para estar com o Senhor, para louvar o Senhor. Esse é o intuito da nossa vida, né? Você vem, claro, esperando que vai ter uma palavra boa para você se alimentar, ficar feliz aí, né, durante a semana toda. É para isso. Mas eu sei que ninguém ficou curioso, porque pouca gente ouviu essa mensagem. Então eu quero dizer para você assim, que a novidade, a que não é a novidade que eu quero contar, é o seguinte: eu estou casado com a Patrícia, está tudo bem. Tenho tentado viver uma vida de santidade, está tudo bem. A vida financeira, está tudo bem, está tudo sob controle. Estou com a minha sogra, e ainda está tudo bem. Na chamadinha do WhatsApp eu disse, eu tenho uma revelação para fazer aos irmãos e às irmãs. Eu disse que eu tinha um direcionamento. Então, ei-lo aqui. João Batista, ele revela quem era Jesus. Ele anuncia em alta definição e num firme direcionamento. Eu imagino que João, ele não sussurrou. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. O amigo do noivo aponta para o noivo. João, capítulo 3, 28 a 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Meu Deus. 400 peão. Quando Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? 400 peão na época, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. João tinha características de ser o Cristo. Foi treinado e criado talvez para ser o Cristo. E as pessoas, para não confundir, disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida, eu não sou o pastor, eu sou apenas um pastor, porque o pastor é Jesus. A gente tem uma igreja relevante, Deus está movendo, mas isso não é nosso, é do Senhor. Eu trago para mim aquilo que me cabe, um elogio aqui, um elogio ali, são poucos, viu gente? Uma chamadinha aqui, um agradecimento ali, eu pego a minha parte e digo, tudo é por conta do Senhor. Se nós estamos fazendo qualquer coisa é por conta do Senhor. E João continua dizendo, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve que o noivo está chegando, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Não há personagens principais na terra dos viventes. Existem homens e mulheres, servos daquele que é a estrela resplandecente da manhã. Revelação. Hoje Deus nos dá a oportunidade e nos aponta para o noivo. Quem é o noivo? Posso ouvir? Posso ouvir mais forte? Quem é o noivo? Jesus. Aleluia! Ele aponta para o noivo que é Jesus, que vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja de Cristo. Voltará, dia e hora, ninguém sabe. Eu só sei que estou no seu caminho. Siga ele se você quer se salvar. Eita Jeová, essa é de 1965.
Hoje Deus nos dá a oportunidade e nos aponta para o noivo, que é Jesus, que vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja, e a igreja é você. Isso é revelação, que a gente tem tendência a falar assim: o povo lá fez isso, o povo lá fez aquilo, a igreja está fazendo aquilo. Traz para você, puxa a tua mãozinha, dobra o seu dedo indicador, para de fazer assim e começa a fazer assim. É com a gente, eu e você somos esse instrumento do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós estamos num processo de preparação que não acaba aqui, que vai concretizar-se. Aí falamos de ministério. Eu estava ouvindo outro dia um camaradinha pregando. Ele nunca sonhava de pregar em lugares grandes. Hoje Deus havia o colocado, e ele era de uma igreja pequenininha e tal. A gente fala de coisas corruptíveis que vão acabar aqui, mas o nosso intuito principal é como amigos do noivo. Eu tive um sonho, Jorgito. Gente, para um doido pôr fogo no hospício, precisa só de outro doido e um fósforo. Eu fico com medo de eu estar mal acompanhado nessa igreja e ter um espião que vem comigo. Tanto que eu pensei nessa palavra durante a semana, escrevendo, transcrevendo, apagando, tirando, colocando. Eu sonhei essa noite, Neuci. Eu sonhei essa noite que a gente não terminava o culto aqui, que nós saímos tocando violão, todo mundo junto, damos uma volta no quarteirão e voltamos para a igreja e fomos despedidos. Vai na paz. A gente saiu daqui, esse grande exército, mostrando para a vizinhança, porque o noivo foi apresentado a mim e a você. João apresentou o noivo a mim e a você. Eu estou te apresentando o noivo hoje, e Deus nos chama a sermos amigos do noivo, e se nós todos juntos formos o amigo do noivo, nós faremos com que esse bairro conheça quem é o noivo. Nós faremos com que essa cidade reconheça e conheça quem é o noivo. Nós faremos com que esse estado reconheça e conheça quem é o noivo. Nós faremos com que essa nação reconheça e conheça quem é o noivo, e a partir daí o mundo saberá quem é o noivo. Não é comigo, não é com você. Nós somos apenas os agentes que indicamos o caminho, indicamos a verdade e indicamos a vida. Se eu e você tomarmos posse de quem nos chamou, qual é o nosso chamado, nós sairemos daqui fazendo a diferença. Eu tenho aprendido algo no decorrer, depois de... Acabou o avivamento lá de Kentucky? Acabou ou está ainda lá? Como que está o processo? Está lá ainda? 300 horas já? Um pouquinho mais, né? Está lá ainda? Está lá ainda? Beleza, eu tenho aprendido alguma coisa com eles. Eu não quero igual. E não quero, Fernanda, forçar a barra para que isso ocorra. Sabe por quê? Porque o avivamento não vem do homem para Deus. Deus, ele já tem esse processo na sua natureza. Deus é Deus. Deus já é aquecido, Deus já é o Deus já é o poderoso, Deus já é todo o processo. O homem tem que despertar-se para o avivamento. Nós temos que nos despertar, mas quem gera o avivamento é o Senhor. Então não é a luz cênica que vai trazer o avivamento, não é o acorde de um violão ou um instrumento musical tocando uma música de fundo, aumentando e abaixando a entonação do pastor, do líder, do pregador, para fazer com que a multidão seja tocada, seja empenhada e ouça a voz do Senhor. Não é assim que vem o avivamento. Avivamento vem de altar, vem de dor, vem de renúncia, vem de pedido de perdão, e ali as coisas vão acontecer. Nesta manhã eu encerro dizendo: a função do amigo do noivo é indicar o caminho para que ninguém se perca. Eu e você temos provado da delícia de servir esse Deus maravilhoso, com leveza, com tranquilidade. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de não permitir que pessoas vivam isso da mesma forma. Amém? Encerro por aqui. Ministério de Música, por favor, por favor. Eu quero saber aqui, faz tempo que a gente não faz apelo nesse sentido. Eu quero fazer um apelo bem firme com você, bem firme com você. O Evangelho de Cristo
tem sido exposto nessa igreja há vários tempos, há vários anos, em muitas oportunidades. Só que existe um quesito para participar dessa grande boda de casamento. Existe um quesito. E o único quesito é fazer a pública profissão de fé na igreja metodista. Quem aqui já fez? Brincadeira. Estou muito piadista hoje. Não é esse o quesito. O quesito é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso você pode fazer hoje com muita alegria, com muita liberdade, ou você pode fazer quando não houver mais nenhuma situação para você fazer, e você vai dizer assim: eu preciso de Jesus. Qual a diferença de um momento de outro? Você não vai viver a intensidade, você não vai viver a delícia, você não vai viver o prazer, porque você só vai viver a eternidade posterior. Nesta manhã eu quero fazer um apelo. Existe alguém aqui no nosso meio dizendo: pastor, eu quero confessar Jesus Cristo hoje na minha vida. Sinaliza para mim com a mão assim, ó. Se não houver, eu estou muito tranquilo. E eu não vou nem insistir, porque não é mercadoria de feira. Tem alguém aqui hoje que quer fazer uma aliança com Deus? Fala assim: pastor, eu entendi. Eu não havia percebido o tamanho da minha responsabilidade, e eu quero me alistar como amigo do noivo. Eu quero proclamar essa vitória em nome de Jesus. Tem algum guerreiro que vai dizer assim: pastor, você não está sozinho, eu quero me levantar com o Senhor? Se levante, por favor. Se levante, por favor. Todo mundo pode levantar.